Disciplina na igreja. Castigo, amor, humilhação. Como devemos encará-la? Qual a maneira correta? Vem comigo a partir de agora pela Bíblia. Olá a todos! Que a paz e o amor de Deus que está em nosso Senhor Jesus esteja com todos. E aí, estão prontos para mais um programa pela Bíblia, perguntas e respostas? Então vamos lá. A pergunta de hoje foi feita pela irmã Valdirene Mota, ela que mora na cidade de Limeira, em São Paulo. Olá, Mauro, que bom estarmos juntos mais uma vez. É uma pergunta muito interessante, até porque a Bíblia ela fala bastante de disciplina. Por exemplo, em Provérbios capítulo 23, versículo 12, está escrito: dedique à disciplina o seu coração, os seus ouvidos e as palavras que dão conhecimento. É interessante notarmos que a palavra disciplina ela tem a mesma raiz da palavra discípulo, que significa alguém que está aprendendo, um aluno, um aprendizado, e durante esse período o discípulo ele recebe disciplina, ou seja, assim como um atleta, ele precisa ser disciplinado. Não significa, por exemplo, que o técnico dele fica gritando com ele, fica colocando ele de castigo. Não, nada disso. A disciplina aí, no caso, significa que ele deve procurar ter as suas horas de treino, deve procurar seguir uma alimentação regrada e assim por diante. Como tratar, então, a questão da disciplina na Bíblia? Algumas igrejas, por exemplo, colocam as pessoas no banco, né? Isso é muito famoso no meio evangélico. Olha, o fulano, ele está de banco, né? Isso significa que ele fez alguma coisa errada. Outras são um pouco mais rígidas, não é? Chegam a tirar alguns privilégios que a pessoa muitas vezes tenha. Se ele toca na banda, ele para de tocar, e assim vai. Bom, o importante é entendermos que a disciplina é algo que a Bíblia ela é favorável. A Bíblia diz que o Senhor disciplina aquele a quem ama. Ou seja, o Senhor, ele ensina aquele a quem ele ama. Portanto, a disciplina faz parte. Mas como deve ser a disciplina? Será que é uma situação de humilhação para a pessoa? Às vezes, veja só, colocar a pessoa lá no banco de trás vai muito além do que uma disciplina. Percebe-se, na verdade, uma humilhação para a pessoa. Tem igrejas que muitas vezes pedem para a pessoa ir ao público lá na frente e falar: olha, pessoal, eu fiz isso ou aquilo de errado e eu quero que a igreja me perdoe. Então, existem essas situações. Isso já passa de ser disciplina. Isso são humilhações impostas às pessoas. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, conforme eu citei, que o Senhor disciplina aquele a quem ama. Às vezes, as pessoas, por falta de conhecimento e entendimento em relação ao que a Bíblia ensina sobre a disciplina, quando ficam sabendo de algum assunto dentro da igreja, logo querem que o pastor tome uma providência, humilhe a pessoa, coloque a pessoa do banco, fale o nome da pessoa lá na frente. Nada disto é bíblico. A disciplina deve ser ministrada com amor, carinho e, em particular, principalmente, quando as pessoas não sabem o que aconteceu. O apóstolo Paulo diz que deve ser repreendido em particular, aquele que pecou em particular. O que peca perante o público deve ser admoestado também. Portanto, está aí a visão correta da disciplina. Eu quero trazer para vocês um vídeo rápido para você verificar a maneira errada da disciplina. E vejam, esse grupo não é um grupo rígido, não é um grupo rigoroso, mas a disciplina é usada como meio de humilhação e é usada como meio de segregação, ostracismo e alienação parental. Vejam só o que acontece entre as testemunhas de Jeová em relação à disciplina. E muito importante, nós também não fazemos comentários nos seus blogs. Deixe que fale. Não vamos ler e não vamos comentar. E se por um acaso alguém da nossa família precisar ser disciplinado por Jeová? 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, por gentileza, encontre sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo número 5, versículo 11.
Versículo 11 de 1 Coríntios 5 diz: Mas eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor, nem sequer comendo com tal homem. Viu a similaridade com as obras da carne que nós lemos? Só que aqui mencionou qualquer um que seja irmão. Então, se alguém na congregação pratica as obras da carne, ele tem que ser disciplinado. E às vezes precisa ser desassociado ao tempo que nós usamos. Nesse caso, nós precisamos acatar o conselho de Jeová. Precisamos cortar por completo qualquer associação com esta pessoa. É para o nosso bem, senão seremos contaminados. Para entender bem, atualmente estamos falando muito sobre o coronavírus, que já infectou milhares de pessoas, não só na China, na Europa, mas em vários continentes, não é? Uma das medidas tomadas pelas autoridades para proteger a população sadia é a quarentena. O que é a quarentena? A quarentena é um recurso usado para evitar que a doença se espalhe. O doente fica em quarentena, fica fechado, não pode ter contato com ninguém. O que aconteceria se um cidadão sadio deliberadamente tomasse a iniciativa de querer abraçar, beijar e ter contato com alguém que está em quarentena? Não corre o risco de ser contaminado? É fato. A pessoa que está desassociada, a pessoa que foi disciplinada por Jeová, está em quarentena. Entende o porquê que não podemos ter contato com ela? Entende o conselho de 1 Coríntios 5:11 de cessar de ter convivência desnecessária? Convivência desnecessária. A pessoa em quarentena precisa se alimentar, precisa comer, não é verdade? Mas tem alguém que vai levar essa comida para ela. Aquele contato é necessário, até um medicamento. Mas fora isso, acabou. Até a pessoa sair de quarentena, não tem mais o que fazer. Até a pessoa voltar e adorar a Jeová da maneira dele, nós também a tratamos como tem que ser, em quarentena. Meus pais eram missionários quando minha mãe ficou grávida de mim. Eles eram muito zelosos. E todo mundo achava que eu seria igual. E eu fui por um tempo. Quando eu era criança, todos me viam como exemplo. É claro que eu me sentia bem com isso. Mas ao mesmo tempo, a pressão era muito grande. Era como se todo mundo estivesse me vigiando. E eu tivesse que ser perfeita. Na adolescência, eu me sentia dividida. Alô? Eu achei que as coisas fossem melhorar depois que eu saísse da escola. Só que no trabalho, eu conheci o Eric. O resultado foi que eu acabei fazendo algumas coisas que mais tarde me arrependi. Por fim, eu fui desassociada. A Erickson foi desassociada. Isso acabou com a minha família. Mais tarde, meu pai explicou que eu não podia continuar morando com eles. Ele disse que eu estava sendo uma má influência para os meus irmãos mais novos. Pode deixar, eu vou embora. Meus pais viram que eles tinham que ser leais, como Arão. Eles me amavam e queriam que eu voltasse para Jeová. Eu até tentei falar com eles. Eu só queria conversar um pouquinho e ouvir a voz deles. Eu sentia muita falta da minha família. Eles até pensaram em ligar para mim. Mas eles sabiam que qualquer associação comigo, por menor que fosse, só para saber como eu estava, já seria o suficiente para mim. Eu me chamo Alberto, entrei para a Organização das Testemunhas de Jeová em setembro de 2007. Fui batizado em 2008, em julho. Estive associado com eles até o ano passado, 2019, em junho. E descobri, entre eles, a falta de amor existente,
e resolvi sair. Hoje a situação da família é a seguinte: só não estou sozinho porque minha família não era TJ. Se fosse, eu estaria isolado deles, pois seria um desassociado e eles praticam o ostracismo. Minha recomendação é essa: se você estuda com as testemunhas de Jeová e deseja ser uma delas, não se engane. Vá a fundo nas pesquisas, principalmente na internet, que eles tanto pedem para os membros não pesquisarem. Se depois disso tudo que você investigou, se você quiser isso para sua família, entre para esse grupo que separa famílias e amigos, e você será um estranho para eles. Meu nome é Edson Dantas dos Reis, fui testemunha de Jeová por 28 anos, servi como ancião, pastor, estive em todos os degraus que a organização oferece para as pessoas que estão nas suas congregações. Depois de 28 anos, eu passei a questionar alguns ensinamentos, não fui bem visto, porque entre as testemunhas de Jeová você não pode pensar, você apenas tem que obedecer e a obediência é cega. Sendo assim, resolveram me expulsar porque levantei 16 pontos importantes onde a Bíblia não concorda com a teologia das testemunhas de Jeová. O resultado foi que depois de 28 anos, meus pais não falam comigo, meus irmãos não falam comigo, meus sobrinhos não falam comigo, todos os amigos de infância não falam comigo e eles ostracizam. Essa palavra parece difícil, mas quer dizer desprezam, falam mal e ainda dizem que você é um filho do diabo. Será que é isso que você quer para sua família? Pesquise antes. Qual é a forma da disciplina correta de acordo com a Bíblia? Seria isolar a pessoa, como eles disseram, de quarentena? Não. Veja o que a Bíblia nos diz. Da vossa parte, irmãos, não desistais de fazer o que é direito. Mas se alguém não for obediente à nossa palavra, por intermédio desta carta, tomai nota de tal, parai de associar-vos com ele, para que ele fique envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas continuai a admoestá-lo como irmão. Sendo assim, como considerar as testemunhas de Jeová seguindo o exemplo de nosso Senhor Jesus? Jesus Cristo, no livro de Mateus, no capítulo 5, ele nos dá uma fala muito interessante no versículo 44. Ele diz: no entanto, eu vos digo, continuai a amar os vossos inimigos e a orar pelos que vos perseguem, para que mostreis ser filhos do vosso Pai que está no céu, visto que ele faz o seu sol levantar-se sobre iníquos e sobre bons, chover sobre justos e sobre injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem a mesma coisa os cobradores de impostos? E se cumprimentardes somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também a mesma coisa as pessoas das nações? Concordemente, tendes de ser perfeito, assim como vosso Pai Celestial é perfeito. Perceba que Jesus, ele de maneira alguma concorda com esse tipo de visão, onde as testemunhas colocam que nem mesmo um simples oi deve ser dado à sua família. Talvez você verificou que a moça no vídeo, ela disse: a minha vida familiar foi destruída. Por quê? Apenas porque ela deixou a organização das testemunhas de Jeová. As testemunhas costumam dirigir-se a você, que depois poderá sair de lá, além de queimarem literalmente, não é, o seu filme com os seus amigos e parentes, dirigem-se a você como filho do diabo, como apóstata. Mas veja só o que nosso Senhor Jesus Cristo diz. Ouviste o que se disse aos dos tempos antigos: não deves assassinar, mas quem cometer um assassínio terá de prestar contas ao tribunal de justiça. No entanto, digo-vos que todo aquele que continuar furioso com seu irmão terá de prestar contas ao tribunal de justiça. Mas se alguém lhe dirigir a seu irmão com uma palavra imprópria de desprezo, terá de prestar contas ao Supremo Tribunal. Ao passo que quem disser tolo, desprezível, estará sujeito à geena ardente.
Você talvez agora tenha a condição de julgar. Será que Jesus aprova o tratamento que as testemunhas de Jeová dão àqueles que saem? Você quer isso para a sua família? Vocês notaram? A disciplina que esse grupo ministra nada tem a ver com a disciplina tal como a Bíblia ensina. A disciplina deve ser ministrada com amor e quem disciplina é o próprio Senhor, conforme a Bíblia diz. Nós devemos tomar muito cuidado, porque nós temos uma concepção e que foi formada, na nossa vida, até pela nossa concepção judaico-cristã, de que a disciplina ela sempre tem que ter uma espécie de castigo e a pessoa que está disciplinada deve fazer penitências para que Deus a perdoe. Nada disso. A Bíblia diz: confessai abertamente os vossos pecados uns aos outros, para que sejais sarados. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 14. Portanto, uma vez que a pessoa ela entende onde estão os seus erros, uma vez que ela, embora esteja errada ou errando, ele pediu perdão a Deus, entendeu onde está o seu erro, Deus está disciplinando da melhor maneira possível. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bem, meu querido professor Edson Reis. Tá aí, gente. Mais uma vez, a resposta chega aos nossos ouvidos pelo Espírito Santo de Deus. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. E o que você está esperando que ainda não se inscreveu aqui no canal, hein? Inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Assim o canal aumenta muito mais o alcance para mais pessoas. E claro também, acione o sininho para receber as notificações do programa. É isso aí, gente. Muita gente está comentando na internet, em todas as redes sociais. Todas mesmo, porque o programa está em todas as redes sociais. Comente, espalhe, compartilhe as informações que você tem aqui no programa Pela Bíblia, tá certo? E nós estamos esperando vocês, aguardando vocês no próximo programa, nas graças do Senhor e Salvador, Jesus!